Vibe Mundial FM. Sejam muito bem-vindos à nossa tarde. E eu aproveito e já dou boas-vindas à minha convidada querida. É uma honra receber ela aqui. Eu fiquei muito feliz com a resposta positiva ao convite. Eu escuto, leio, inclusive uso as medicações homeopáticas que ela desenvolve aí no último ano. Então, é uma felicidade grande, uma conquista tê-la conosco aqui. É a doutora Marília de Toledo César. Ela que é farmacêutica, doutora em farmacêutica e saúde pública. Né? E ela é responsável por uma das farmácias mais conhecidas de homeopatia, que é a HN Cristiano. Então, ela também tem um laboratório onde eles manipulam e desenvolvem matrizes vendidas ao longo do Brasil, né, ao redor do Brasil, para poder desenvolver essas medicações e entregar a toda a nossa população e nossa sociedade brasileira. Agradeço muito a sua presença e dou as boas-vindas a você e a sua voz e o seu conhecimento nessa tarde de sábado. Agradeço, Patrícia, é uma honra estar aqui, uma oportunidade, falar de homeopatia, para quem quiser escutar, quem quiser saber um pouco mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. E os ouvintes também. A homeopatia tem sido muito requisitada, né? Sempre foi, como posso falar, polemicamente falada, né? E questionada, como qualquer outra prática, né? Que tem a sutileza como uma forma de mecanismo de entrega de resultado. Mas, no último ano, ela foi muito especial para algumas pessoas que não tinham caminhos, né, não tinham meios de enfrentar o Covid, e a homeopatia se mostrou super aliada de cuidar dos sintomas e das pessoas que manifestavam o Covid. Nesta caminhada, eu pessoalmente, através do meu homeopata e minha família, descobrimos o Coronino. E a partir dele que eu descobri você, doutora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você, um pouquinho da sua história de formação, até chegar neste nosso ano tão importante que foi 2020. Uhum. Eu sou farmacêutica, formei na USP e depois disso, depois de um tempo, fui fazer o curso de saúde pública, também na Universidade de São Paulo. E depois, assim, eu sou casada com um engenheiro e nós buscávamos um negócio próprio para nós. Então, era uma farmácia ou alguma coisa da engenharia mecânica, acabou sendo uma farmácia. Fui visitar alguns colegas que tinham farmácia e naquela época, né, formei em 79, farmácia não tinha o farmacêutico presente. O farmacêutico era uma pessoa que assinava só, mas que não estava presente na farmácia. Isso não era alguma coisa que me atraía. Comecei a conversar com alguns colegas, até que cheguei num casal de santos, 2 casais, aliás, e que me deram a oportunidade de ir lá conhecer, ver como era uma farmácia. Eu levei um susto quando cheguei lá e vi que era uma farmácia homeopática. Você esperava uma farmácia de rede? Não tinha ideia. Eles falaram, como assim? Na você Praia não de sabia, Santos, né? E daí eles falaram, mas venha ver, né, como é diferente, inclusive, porque a gente ia no balcão, conversava com o cliente que vinha com uma receita ou vinha com uma dúvida, um pedido de ajuda, e aí entrava e fazia o medicamento, e voltava e entregava de novo para o paciente, que é uma coisa muito diferente da drogaria, especialmente da drogaria daquela época, né? E assim eles me deram a oportunidade de aprender com eles. Então, eu ia de manhã, voltava à noite de ônibus, ia e voltava estudando. E, assim, meu marido começou a procurar um imóvel em São Paulo para a gente se estabelecer como farmácia. Me deram todas as oportunidades de matéria-prima e tudo, sou muito grata a eles. E assim que a gente começou, sem conhecer muita coisa, sem ser muito conhecido, né? E passo a passo a coisa foi indo. Depois eu fui fazer curso de homeopatia, claro, no ano seguinte, não o curso que eles desejavam, porque nessa época eu engravidei, e era um curso fora de São Paulo, aí ficava muito difícil ir com o bebê. Então, eu fiz um curso aqui em São Paulo, também foi excelente, e devagarzinho esse caminho foi indo. Acabei me dedicando bastante a essa área, a farmácia, e surgiu a oportunidade de entrar no mestrado na saúde pública. E isso foi também antes até da farmácia. E aí ficou um pouco difícil levar as duas coisas, mas consegui.
ir levando, demorei bastante, né? E tive filhos nesse tempo, tive mais farmácias e fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, que sempre considerei importante para que a gente tivesse mais respeito do ponto de vista acadêmico, né? E levasse esse respeito à própria terapia alternativa, integrativa, complementar, era uma como a preocupação gente chamava. muito nata sua, né? Era. E além de gostar de de levar estudar. seriedade. De levar seriedade, além de gostar de estudar. Então, dessa maneira, foram aparecendo muitas coisas, participando de associações, de cursos. Eu me tornei a secretária de farmácia da Liga Médica Homeopática Internacional. Com isso, durante 15 anos, eu ia a congressos em vários países do mundo e conhecia a homeopatia, então, que acontecia em todos esses países, né? Esse intercâmbio também, claro, eu ganhei muito com isso. Trouxemos os florais de Bach para o Brasil em 1990, Olha, os primeiros kits. Então, foi uma vivência muito grande dentro da homeopatia. E quando começou a pandemia, você falou que a homeopatia é polêmica, muito polêmica, desde o tempo do Dr. Samuel Hahnemann, que foi o médico alemão que passou a receita do bolo de como a homeopatia podia ser exercida, porque não foi ele, foi Hipócrates, né, o pai da medicina, que falou que podia curar pelo contrário ou podia curar pelo semelhante. Só que ele não falou como isso aconteceria. E o Hahnemann, então, conseguiu, ao longo da vida dele toda, que teve muitos anos de vida, morreu com 87 anos, se eu não estou enganada, e foi mudando, testando. Ele teve que criar o medicamento, ele teve que fazer o papel do farmacêutico, porque ele estava criando uma coisa nova. Sim. E ele fez isso de uma maneira customizada. Então, tinha o paciente... o medicamento não está tão bom. Ia lá no laboratório, fazia um pouco diferente, voltava, via os efeitos. Então, isso tudo é uma vida riquíssima que ele teve, mas muito polêmica. Sim. E naquela época não tinha vacinas, não tinha antibióticos. Então, as doenças epidêmicas, elas eram extremamente importantes, muito mais até do que hoje, né? E ele foi usando, então, a homeopatia, buscando a substância que, administrada a uma pessoa saudável, provocasse sintomas parecidos, né? Essa é a lei da semelhança. Dentro da lei da semelhança, a gente pode falar numa particularidade que é a lei dos iguais. Então, às vezes, você tem a isopatia, e que se justifica especialmente no momento de guerra, como a gente está hoje, né? Então, o que provoca os sintomas? É o vírus? Então, vamos fazer um medicamento com o vírus. E há um ano atrás, mais ou menos, alguns médicos, alguns homeopatas ligavam e falavam: Marilis, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? E, então, como seria conseguir o vírus para poder fazer o preparo do medicamento, que é uma coisa, vou dizer, simples de fazer, né? Através da dinamização, que são diluições, agitações, mas é uma coisa relativamente simples. Relativamente simples. Mas assim, não, simples assim, sim. Não era simples porque a gente lidava com um vírus que a gente não tinha nem ideia. Né? E há um ano atrás, quer dizer, se hoje a gente não está nem um pouco confortável com ele, há um ano atrás a gente estava mais apavorado porque não sabia onde que isso ia nos levar, né? E então, você poderia ter uma cultura de vírus, e isso a gente não tinha à disposição, praticamente não tinha em lugar nenhum. A gente poderia pegar um vírus vacinal, também não tínhamos há um ano atrás. Então, a terceira e única fonte que a gente imaginou de vírus seria no doente, né? E assim a gente foi atrás de secreção de doentes. Foram 2 médicos, 3 farmacêuticos que participaram desse trabalho. Um médico do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Stern, conseguiu 2 pacientes e chamou a farmacêutica Lígia, da farmácia Átomo, então, para fazer as dinamizações iniciais para ele. Você parte da secreção e você faz diluições e agitações em álcool. Olha que maravilha, porque é o que a gente usa para justamente, né, para se proteger, se proteger, prevenir, né? Então, essas dinamizações foram feitas em álcool. E em Curitiba, um outro médico também conseguiu o paciente, o Dr. Carlos Eduardo Leitão, e o farmacêutico Maurício Vilela, da farmácia Dr. Nilo Cairo, dinamizou então a secreção de 2 pacientes. Eles fizeram esses passos iniciais,
Quando eu falo diluir, é diluir na proporção de 1:100 várias vezes. Então, isso foram feitos algumas vezes no Rio, em Curitiba. Esse material veio para São Paulo. E por que eu não consegui? Porque eu não conseguia médico, assim como esses... Em São Paulo, com a disposição Com a de disposição fazer. de conseguir paciente, coisa Uhum. assim, né? E então vieram para mim, eu juntei as secreções e continuei essas dinamizações. Uhum. E por que eu entrei nessa história? Como você falou, a gente tem um laboratório de tinturas, mães e matrizes. O Brasil tem uma situação maravilhosa, assim, frente ao resto do mundo. No resto do mundo, o medicamento homeopático é industrializado. E aqui, o medicamento é feito em farmácia, né? Só que cada farmácia não pode ir atrás de enxofre para fazer o remédio sulfuro, camomila para fazer o medicamento camomila, mercúrio, coisa assim. Então, ela precisa comprar essa matéria-prima inicial. São 2 laboratórios no Brasil que fazem isso. Uhum. E eu tenho um desses. Isso é um laboratório pequenininho, mas ele é que chamado de indústria. E indústria farmacêutica. Imagina todas as consequências disso em termos de exigências, vigilância sanitária, tudo mais. E o outro, a mesma situação. E então, nisso, vindo para mim, eu pude disponibilizar para o país inteiro. E hoje a gente tem o Coronino espalhado no Brasil inteiro. Maravilha. E quando você conseguiu chegar nessa resposta, foi em abril do ano passado, não foi? Não, nós começamos mais ou menos em abril. Aí houve uma série de inquietações, mesmo entre os homeopatas, exatamente pela polêmica. Eu ia perguntar qual foi a reação dos homeopatas, porque uma vez que você chegou nesse resultado, você fez a divulgação ativa que você tinha esse princípio, não é? Então, a gente qual foi a resposta da sociedade? A gente morria médica, de medo de falar que estava fazendo isso. A gente não sabia que nome ia pôr. Põe um nome para disfarçar. Aí houveram algumas exigências, tem homeopatas que falam assim, mas vocês estão trabalhando pela igualdade, não pela semelhança, isso não é homeopatia clássica. Eu respondo, bem, a gente está em guerra, a gente não está na hora de fazer, se a gente tem um medicamento que pode ajudar um grande número de pessoas, vamos esquecer a individualização nesse momento. Mas então a gente precisa fazer 2 coisas. Provar a segurança do medicamento e provar a eficácia do medicamento. A segurança vai ter que fazer um teste de PCR no líquido, no medicamento. É um pouco absurdo, porque ele era todo feito em álcool 70, mas isso foi... E foi feito. Foi feito assim, num laboratório bem conceituado, que então... E também era muito difícil conseguir alguém. Não, eu não quero fazer PCR em mim, nem numa pessoa, eu quero fazer uma solução. Mas conseguimos e... então, é seguro. Ninguém vai ficar doente tomando esse medicamento homeopático. E o outro aspecto, outro aspecto da eficácia, na homeopatia, isso é feito através de uma coisa que chama patogenesia. Então, gerar patologia, né? Gerar doença. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que nós somos todos saudáveis e eu te dou uma coisa para tomar, extremamente diluída, né? Para mim, para você, e fazemos isso em cego. E aí você anota os sintomas que você passa a ter a partir do momento em que você toma essa substância. Todos nós anotamos e algumas pessoas se observam bem e fazem um monte de sintomas, inclusive sonhos e coisas assim, sensações e físicos. E outras pessoas já não percebem muito, mas não importa, a gente tem que fazer isso com um grupo de pessoas. E nós fizemos com 84 voluntários, muitos deles homeopatas, médicos, farmacêuticos, veterinários, dentistas. E com o Coronino, vocês fizeram esse grupo de controle de 84 pessoas? Sim, e dividimos em 3 esse grupo. Uma parte, 1/3 experimentou Coronino, recebeu todo em cego, né? Cego de quem acompanhava, da diretora da experimentação, da pessoa que tomava. Então, 1/3 recebeu Coronino, 1/3 recebeu um outro medicamento para fazer um disfarce, que o médico de Curitiba escolheu que fosse o Clorum, e 1/3 recebeu placebo. Então, ninguém sabia, só eu que sabia, porque eu enviei para as pessoas. E depois eles relataram para a diretora de experimentação, uma médica homeopata de Porto Alegre, doutora Angela Lanner, e aí tudo isso foi... então, catalogado esses sintomas e foi apresentado, está publicado em site, né?
esses resultados. Vibe Mundial 95,7.